Mas hoje o nosso tema é atendimento educacional especializado, né? E aí vem a pergunta, né? Esse setor da escola tem a atenção que merece? Então, para isso, nós convidamos, eu, o professor Elton e o professor Felipe, convidamos o professor Rodrigo Neto. Dinebier, é assim que se pronuncia? Dinebier, exatamente. Dinebier, que também é professor lá da escola do Felipe, da escola André Leão Puente, né? E tem especialização, é especialista em atendimento educacional especializado, né? E além disso, também é pai de aluno autista na escola do Felipe mesmo, né? No André Leão Puente. Não, outra escola. Ele tá em outra escola, exatamente. Tá, em outra escola. Eu pensei que era na do Felipe. Então tá, eu vou passar aí as palavras iniciais, mas antes disso, vamos colocar a nossa intro aí, né? Deixa eu achar a intro. Cadê? Tá aqui. Vamos lá. Então tá, vamos passar a palavra aí pro tio Elton fazer as considerações iniciais, para deixar o Felipe com ciúmes aí. O Felipe vai ficar com ciúmes, tu sempre começa com ele. Depois o Filipão, depois o convidado. Isso aí é castigo pra ti, Felipe. Chegou na última hora, castigo. Chegou atrasado, castigo. Tô na geladeira. Problema seu. Não, depois eu desconto do salário dele. É isso, do Jeton, né? Cara, eu tô apaixonado por aqueles caminhãozinhos lá que o Rodrigo falou, que é do filho dele. Ele quer os teus caminhãozinhos aí. Achei muito legal, cara. Legal, né? É muito legal. Tem um programa de TV que tem, assim, eu não sei como é que a gente chama essas coisas aí, parecido com o teu, assim, eu achei muito legal. Realmente você se esmera no aspecto de trabalhar com autismo. Eu acho incrível isso. E a gente teve uma live quarta-feira falando sobre essas questões de especificidades, né? E eu gostei muito, porque é uma coisa, um aprendizado incrível, mas é incrível mesmo, tanto para nós como para eles. A gente pensa que é só eles que precisam, nós também aprendemos, né? Com essa relação com eles, aprendemos demais, né? Bastante. Eu falei pro Viegas de a gente fazer mais lives disso aí, porque às vezes a gente pensa que é uma coisa muito específica, mas na realidade engloba muita gente, engloba muitas famílias, muitas pessoas que vivem e que querem se reconhecer, né? É tão importante a gente se reconhecer numa realidade como essa, eu acho incrível. Mas é isso aí pro começo, é um grande prazer receber o Rodrigo aí, adorei o caminhãozinho e vamos que vamos. Filipão. Hoje é mais um episódio da reunião pedagógica do André Puente aí, né? Porque o Rodrigo também é vice lá da escola, então. E daí trouxe ele hoje para a reunião pedagógica, né? Mas nós, na verdade, na escola, nós somos uma escola só de ensino médio, né? E o Pedro, que é o filho do Rodrigo, que nós estamos citando, ele ainda está no fundamental, em série fundamental, só que do Brigadeiro Ney Gomes, que é a escola especializada, né, em alunos com necessidades especiais aqui da cidade, né? Então, no momento ele estuda lá, mas é uma escola estadual também, né? E aqui na nossa escola, quem faz o atendimento especializado, na verdade, é a professora Cláudia, que provavelmente, se não está nos assistindo agora, vai assistir aí depois, né? Então, a gente até pode chamar ela também para participar num outro momento, né? Mas nesse dia eu achei melhor a gente conversar com o Rodrigo, porque ele convive no dia a dia, né? Então, com um aluno com necessidades especiais, e consegue nos dar a perspectiva não só de professor desses alunos, porque ele tem a formação, mas também de pai, né, de conviver, saber qual é a necessidade e também das dificuldades de, né, se ter um filho e aluno estudando em meio a uma pandemia, né, tendo essa condição, né, porque imagina nós trancados dentro de casa durante a pandemia, né? Então, para um adolescente com necessidades especiais, autista, né, que tem todo um ritmo de vida diferenciado, convivendo na pandemia, também não deve ser, no mínimo, desafiador, aí, tanto quanto o pai, e também o Rodrigo, ele tem que ajudar com as atividades que os professores da escola do filho dão, né? Então, ele e a esposa, a Carla, que ficam encarregados de
ajudar o Pedro, então, a fazer essas atividades. Então, achei interessante porque o Rodrigo tem essas duas perspectivas. Então, seja muito bem-vindo aí. E, além de tudo, o Rodrigo é integrante do podcast da escola lá, né? A gente chama de o Quarteto. Sim, eu vejo nas fotos lá de vocês. E o Rodrigo é um dos integrantes lá, então, né? Então, mas eu ia te dizer, o Felipe, se tu tem outras pessoas que entendam do assunto e quiser trazer nas lives, vamos trazer, porque o pessoal já estava me pedindo, que eu abordasse. Várias pessoas entraram em contato comigo essa semana, até pelo WhatsApp, e me sugerindo, podia tratar mais desse assunto. Aí eu disse, bom, nós conseguimos pessoas que entendam desse tema para vir aqui falar, né? Pra gente não tem problema nenhum de fazer a live. É que eu realmente, né, nessa área aí, sou um ignorante total, né? Tô aprendendo agora, né? Com a live passada, hoje eu vou aprender mais um pouco com o Rodrigo aí, né? Então, a gente, conseguindo as pessoas para falar sobre esse tema aí, a gente pode fazer várias lives, né, sobre isso, né? Mas então vamos passar pro Rodrigo aí se apresentar, fazer as considerações iniciais aí, falar um pouco da trajetória dele, né, como professor e como pai também, né? Pra gente começar as nossas questões. Pode falar, Felipe, ou Rodrigo. Perfeito. Em primeiro lugar, eu agradeço novamente pela oportunidade de estar aqui, né, compartilhando um pouco dessa minha experiência com vocês. E eu acredito que esse programa é um programa muito importante para que a gente tenha uma noção do que está acontecendo, de como é a questão do atendimento educacional especializado, se realmente a inclusão se efetiva no nosso sistema educacional, como é que está sendo agora em tempos de pandemia, que as coisas estão já eram difíceis, estão bem mais complicadas, né? Então, em primeiro lugar, eu realmente agradeço por vocês me darem esse espaço para compartilhar um pouco da minha experiência, né? Eu comecei na rede estadual de ensino em 2012, eu tinha uma outra profissão e eu atuava simultaneamente nessas duas profissões, né? Eu trabalhava numa empresa na área de logística e à noite eu lecionava em escola pública. Eu fiz concurso para ter uma renda extra, né? Fui nomeado em 2012 e comecei a atuar numa escola de Porto Alegre à noite, enquanto trabalhava na empresa durante o dia. E depois, em 2017, eu me transferi de Porto Alegre aqui para Canoas e comecei a atuar na Escola André Poente, primeiro como professor na área de História e de Sociologia, e depois também como vice-diretor, né? O que acontece? E em 2018, a empresa que eu trabalhava encerrou as atividades em Porto Alegre e eu pensei em cursar uma pós-graduação que me possibilitasse ter um embasamento teórico, pelo menos, maior na área de educação. Então eu fiz 2 cursos, um deles foi o de Educação Especial Inclusiva e fiz simultaneamente a outro que foi o de Administração Escolar, até para ter um embasamento maior também para conciliar com as funções de vice-diretor na escola, né? E foi quando eu fiz os 2 cursos e concluí ambos ao mesmo tempo no final de 2020 agora. E ao mesmo tempo, o Pedro, que é o meu filho mais velho, ele está com 17 anos, a experiência que eu tenho com ele me incentivou muito a cursar essa pós em Educação Especial Inclusiva, porque eu acreditava que com a experiência que eu tenho com ele e o embasamento teórico do curso, eu poderia eventualmente dar uma assistência maior, uma assistência de maior qualidade para alunos que também tivessem necessidades especiais, né? Da mesma forma que eu tenho essa vivência em casa, né? A minha esposa também, ela era professora da rede pública estadual e ela abriu mão, né? Quando nós tivemos o diagnóstico, ele tinha 3 anos mais ou menos, ela se exonerou, ela abriu mão da atividade dela para poder estar mais próxima a ele, porque ele tem algumas comorbidades, né, bem evidentes, assim, ele não tem autonomia, ele saliva muito, tem hipotonia muscular, então ele necessita desse acompanhamento mais próximo, mais intenso, né? Então, em função disso, ela abriu mão da carreira dela para poder estar mais perto dele e dar uma
uma assistência de maior qualidade a ele, né? E nós fizemos esse acordo, eu estava na época com os 2 empregos, eu disse a ela, não, fica com ele e deixa que daí o sustento da casa eu que vou dar um jeito de prover, né? Foi o que aconteceu. São essas adaptações, essas modificações que a gente precisa fazer para quando se tem um filho com necessidades especiais, né? E o que a gente tem percebido, né? Essa questão, atualmente, essa questão da pandemia, a inclusão ela ficou mais complicada. Ela já tinha dificuldades em relação a toda uma questão estrutural que a gente já conhece, né? A questão da falta de verbas, de todas as dificuldades assim de você trabalhar, ter 30 alunos e trabalhar com um que exige uma atenção maior, exige um cuidado maior, exige estratégias específicas e muitas vezes você não tem como conciliar, né? Tem todos esses aprendizados assim, né? Que a gente acaba adquirindo, né? Por exemplo, quando o Pedro começou a estudar numa escola municipal, né? E quando ele mudou, ele foi aprovado, seguiu para uma série posterior. E no primeiro dia de aula eu fui conversar com a professora para me apresentar e dizer que ele tinha essas necessidades, né? Mas me colocar à disposição por causa dela precisar de uma ajuda adicional. E a primeira reação dela foi de pavor. Ela ficou apavorada, disse assim, mas eu não tenho como dar atenção a ele. Eu, calma, sabe? Tá tudo bem, eu só vim me apresentar e me colocar à tua disposição, né? Porque a lei também assegura que haja um outro profissional para dar o suporte a ela, e eu também gostaria de me colocar à disposição porque for necessário, né? No que eu puder te ajudar também. Mas eu lembro que a primeira reação dela foi sentir de pânico, né? E foi bem complicado, assim. E nós já tínhamos recebido também na nossa trajetória, tentamos nos matricular em escolas pertencentes a redes conceituadas de ensino, redes particulares de ensino em Porto Alegre, e não claramente, porque está previsto na lei 7.853 de 89, está previsto que a escola não pode recusar a matrícula de aluno com necessidade especial. Mas, educadamente, assim, uma escola em específico disse que não tinha vagas, quando nós sabíamos que tinha vagas, né? Então, esse tipo de coisa também acontece, porque a gente percebe o quanto a inclusão, de fato, na prática, ela não se efetua, né? A gente vê escolas que não se dispõem a acolher, e em outros casos, muitas vezes, a escola tem profissionais com muito boa vontade, mas que acabam esbarrando nas questões estruturais e tal, de falta de verba, de falta de investimentos, né? E isso também dificulta bastante. Colocar o tópico do 2, né, para a gente ir fazendo esses questionamentos aí, né? O 2 é o AEE, né, que é o atendimento educacional especializado, que é o tópico do tio Elton. Deixa eu abrir o áudio dele aí, senão ele... Eu sempre sou eu culpado. Eu já fui preso umas 300 vezes. Sempre sou eu culpado. E sou aqueles adolescentes que aprontam na rua. Então, qualquer coisa que aconteceu na minha rua... Oi, Elton. Mas deixa eu dizer uma coisa, assim, ó, a gente tem, eu vou tentar ser bem sucinto, a gente tem uma concepção, nós falamos de política educacional muito, né? A questão nossa dos professores, a questão em geral. Mas tem gente que pensa que falar de política é falar direto de política. Falar da questão dessa realidade aí específica e conseguir sensibilizar tanto pais e comunidade, que isso é um problema muito importante, que trabalhando isso, nós estamos trabalhando muitas outras questões correlatas, entende? Até porque, assim, pegando o gancho já direto nisso, eu me lembro que na escola, quando a gente tinha reuniões presenciais, assim, entre professores e assessoria, sempre que uma professora falava de um aluno com questões especiais, com necessidades especiais, eu ficava esperando que ela desse uma explicação o mais rápido possível do que significava aquelas
aquelas questões especiais, por exemplo, um aluno autista, e que falasse, né, ou trouxesse um vídeo, isso aqui são as características que vocês vão encontrar, e aí vocês têm uma ideia de como é que vocês podem reagir diante de uma situação assim, nada, sabe? Eu não sei se para mim hoje, para mim, eu vou dizer claramente, a minha falta de vontade, né? Tu pode até ter medo, ficar preocupado, mas tu tem, não, eu vou atrás. Eu, por exemplo, é que nem o Viegas falou, eu também não entendo quase que nada disso, né? Eu andei por aí algumas coisas, porque eu trabalhei em instituições que nem a FASE, a FASC também, eu trabalhei com adolescentes de rua. Então, todos esses lugares que eu trabalhei tinha um ou outro que tinha questões especiais que a gente tinha que tratar. Então, alguma ideia eu tenho. Mas, enfim, assim, eu acho que é fundamental, porque não estou dizendo que a gente vai falar só disso, mas eu estou dizendo que essa é uma questão fundamental, porque nós vamos estar mexendo num ponto que o governo não cria políticas claras para isso, né? As escolas não são assim, estruturadas para lidar com isso, e o gerenciamento não sabe como fazer, né? Não sabe, fica ali assustado, não sabe como lidar, não sabe, e também não cobra do governo recursos para lidar com isso assim, de forma mais efetiva. Eu acho que o nosso programa, fazendo isso, vai estar fazendo um trabalho incrível, sabe? De mostrar que é uma questão fundamental, porque se a gente não quer aprender a lidar com o diferente, e o diferente é tudo, né? Pessoa que está passando frio na rua agora, pessoas com salário que não dá para comer, professores que são mal remunerados, tudo isso engloba, e crianças especiais que, caramba, vamos lá, pessoal, isso é uma responsabilidade de toda a sociedade, não é só dos pais, ou, sabe, pessoas que estão muito próximas, é de todo mundo. E se todo mundo ajudar, a coisa fica bem melhor, né? E a gente aprende um monte com essa realidade. Então, assim, a minha pergunta é: o que é atendimento educacional especializado e quais os objetivos, Rodrigo? Claro. O atendimento educacional especializado, ele como é que eu posso colocar? Trata-se de uma área dentro da educação, e o que a gente aprende assim muito principalmente na pós-graduação é que nós somos apresentados a estratégias de aprendizado, autores que falam sobre as necessidades de incluir essas pessoas, né, de fazer com que elas tenham algum progresso, né, porque muitas vezes a gente quantifica com questão de nota e tudo mais, e muitas vezes a gente não enxerga o processo do quanto a pessoa cresceu, do quanto ela se desenvolveu. Então, na pós, nós somos apresentados a diferentes estratégias que englobam tanto a educação para deficientes mentais, para deficiência física, né? E como é que você vai efetivar o aprendizado dessas pessoas, né, com essas necessidades? Como você vai aplicar isso, né, estratégias que você pode utilizar em sala de aula? E essa é uma coisa, por exemplo, que agora durante a pandemia foi publicada uma reportagem na Carta Capital sobre como pais e mães de estudantes com deficiência estão se virando. E eles estão enfrentando muita dificuldade. Por exemplo, para um aluno que é surdo, como é que tu vai fazer uma videoaula cujo desempenho é majoritariamente ancorado na fala e na visão, né? Ou um aluno com deficiência visual, né? Como é que as atividades dele vão render se ele tem essas dificuldades, né? E isso para os pais também está sendo bem complicado, né? Eu acredito que tanto nós como profissionais na área de educação quanto os próprios pais e muitas vezes os próprios alunos estão se dando conta dessas dificuldades que estão acontecendo, né? Mas respondendo à tua pergunta, o atendimento educacional especializado realmente ele é uma área que visa você estabelecer estratégias para tentar fazer com que esses alunos tenham mais condições de aprender e também de se sentir incluídos, né? Em linhas gerais, seria mais ou menos isso.
tranquilo. Então tá, vamos passar para o próximo. Público-alvo, Felipão. Só comentando um pouquinho, fazendo um link com o que o Rodrigo colocou agora, complementando já, falando sobre o público-alvo, né? Acredito que para cada professor e mesmo para cada pai de aluno especial seja uma experiência totalmente diferente, porque cada necessidade geralmente é muito diferenciada, né? O meu primeiro contato com um aluno com necessidade especial na sala de aula, eu entrei numa turma de primeiro ano um dia, né? No meu primeiro dia na escola, eu já tinha entrado em junho, então já estava rolando o ano letivo, né? Entrei e tinha um aluno cego sentado, né? Na escola, que inclusive é a escola que eu sou diretor hoje, isso em 2009, ninguém me disse nada. Olha, Felipe, naquela turma em específico tu vai entrar e vai ter um aluno cego, né? Sorte que, é claro, eu recém estava saindo da faculdade, tinha tido cadeiras sobre atendimento educacional especializado e tudo, e sabia como lidar, né? A primeira reação foi ir lá e conversar com o aluno, né? Então, como é que você acompanha? Você acompanha só pelo som, né? Para escrever pelo quadro, eu falo tudo, em vez de escrever, eu dito e tal. Daí o próprio aluno que me disse, não, professor, o senhor pode escrever no quadro, né? Senão não necessariamente precisa ditar, que eu sento com o colega e o colega vai me ditando ali e vai escrevendo, né? Então, o senhor é que escolhe a aula que o senhor quiser, o senhor pode ditar, né? E no momento que o senhor quiser, pode escrever no quadro que o colega aqui me canta, né? Então, os próprios colegas já estavam acostumados a ajudar o aluno a passar, né? E me parece que aquilo era um momento de aprendizado muito grande, não só para o aluno, que era cego, mas para os colegas que tinham que ajudar ele ali, né? Mas eu fiquei um pouco surpreendido pela escola, já não ter dito, Felipe, naquela turma tu tem que ter um olhar especial, né? A mesma coisa com os alunos que têm qualquer outro tipo de necessidade especial, né? Nós, nos últimos anos, recebemos bastante alunos Asperger, autistas, né? Com uma ou outra deficiência, e muitas vezes a escola acaba não comunicando os professores, né? Ou há uma falha de comunicação no sentido de que é dito em alguma reunião e daí o professor não pôde naquela reunião, no dia específico, né? Hoje mesmo a gente tem ali o procedimento de mandar nos grupos de WhatsApp da escola ali, né? A gente tem um grupo de mural explicando ali, né? Turma tal vai ter um aluno com necessidade especial, né? Mas eu penso, né, já falando sobre o público-alvo, para saber se o Rodrigo concorda comigo, o problema não é nem o aluno que vem declarado com necessidade especial, né? É aquele aluno que muitas vezes a família não aceita que tem necessidade especial, não leva no... Ô, Felipe, só para mim não perder o gancho aí, antes que tu faça a tua pergunta, isso que tu falou aí, eu acredito que deve acontecer na maioria das escolas, né? Porque lá na minha também, a gente nunca é comunicado, né, nenhum caso, e a única coisa que é dito assim, não, tem um asterisco lá no nome do aluno, lá na chamada, agora no Escola RS, tem um asterisco lá, mas não diz o que é, né, só diz que é um aluno especial, né, e normalmente a gente vai ficar sabendo lá no segundo trimestre, quando já se passou um trimestre inteiro, é que vão comentar alguma coisa, esse aluno é isso, pois tem que ter um olhar mais... Por que não é avisado lá no início, né? Para ti já entrar na aula preparado já para atender esse aluno e tal, né? Então, assim, realmente o que tu falou é o que acontece, eu acho, talvez na maioria das escolas ou nas escolas que não tenham, né, o profissional, né, especializado, né, para alertar os professores antes, né, para já ir preparado, né? Eu só queria acrescentar aqui, que eu já tinha percebido isso também. Geralmente, né? é um caso de comunicação mesmo, né? Eu lembro que na época, como eu era novo na escola, daí eu procurei a supervisão e a supervisão disse, não, se tu for lá na sala de professores, tem um muralzinho lá, daí que eu fui ver que tinha uma folhinha A4 com todos os alunos, o nome do aluno, a turma e qual era a necessidade especial, né? Então, aí depois que eu fui ver que na verdade existia, só que é claro, como eu era um professor novo na escola e... né? Mas cada escola tem um procedimento, assim, que às vezes passa, né? Mas a minha pergunta para o Rodrigo é exatamente sobre aquelas famílias que não aceitam que o aluno tem, porque muitas vezes o aluno é Asperger, ou ele tem ali uma deficiência intelectual leve, né? E a família não leva no neuro, não leva no especialista, e ele chega na escola sem nenhum registro, não há nada, né? Então, às vezes até de desnutrição infantil, não teve alimentação correta, isso acontecia muito, isso ainda acontece, né?
E o aluno tem principalmente uma deficiência mental, intelectual ali, né? E a família às vezes não aceita. A gente já teve na escola 2 ou 3 casos assim, e daí a escola, os professores é que acabam dizendo, olha, esse aluno é inclusão, né? Ele pode não ter laudo, a família não levou no médico, mas ele é inclusão, né? E eu penso que do público-alvo que nós atendemos na escola, esses são os mais difíceis de lidar, porque não há um diagnóstico clínico, né? Então, como é que a gente vai saber como lidar com esse aluno se ele não tem a informação de que ele é inclusão, né? E daí eu queria a opinião do Rodrigo sobre isso, ou se ele acha que é mais difícil daqui a pouco com alguma necessidade especial em específico, né? Duvido que ele vai discordar de ti. De fato. Inclusive, mais um caso de convocação no sábado, né? Tu vê como é que é as coisas. E, Felipe, de fato, eu acho que tu tem razão, porque eu lembro de um caso específico de um aluno que, se não me engano, do primeiro ano, lá no André Leão Poente, e ele se mantinha quieto o tempo todo e, às vezes, se levantava e saía sem motivo nenhum da aula, né? E esse aluno não tinha laudo, não tinha um diagnóstico definido. E nós conversamos no conselho de classe sobre isso, né? Sobre as formas que podíamos ter para tentar contornar aquela situação. Eu até não sei qual é a situação dele hoje em dia, mas eu lembro que era algo bem, bem complicado. Quando a própria família não tem, não aceita, né? E aí não encaminha justamente para um profissional que possa dar o diagnóstico correto, que possa encaminhar para um tratamento complementar, é bem mais complicado, né? Eu acredito que tanto para o próprio aluno, para a família dele, para o professor, para a escola em geral, é um ciclo vicioso que afeta todo mundo, né? E eu concordo com o Felipe. Realmente, eu acredito que esse caso é bem mais... Esses casos, para todos nós, são bem mais complicados, né? Sim. A Lisele aqui comentou do asterisco. Tem no Easy, né? Mas assim, Lisele, aí o que acontece? O professor tem que ir lá na secretaria e perguntar. Às vezes nem a secretária também não sabe, ela só tem... Não sei se ela tem como ver ali ou não, né? Mas assim, não seria tão mais fácil, né? Numa primeira reunião já comunica os professores, ou que nem o Felipe falou ali, no grupo, no WhatsApp para isso, já passa uma listagem ali, né? Porque o professor também está sempre numa correria ali, né? Muitas vezes eu entro correndo na sala dos professores e já vou direto para minha sala. Não tem nem tempo de estar olhando para as paredes, já tem na parede, tem que colar, dar 500 mil coisas lá, eu não tenho tempo, né? Então tu vai correndo para a sala, chegar lá na sala de aula, já tá o aluno te chamando, 30, 40 alunos, né? Então, assim, se tiver alguém responsável por isso, para trazer essas informações, né, para os professores, numa reunião ou num grupo, no WhatsApp, alguma coisa assim, eu acho que facilita bem mais, né? Não sei se o Felipe, que é diretor, e concorda comigo, né? Mas eu acho que falta um pouco disso aí, né, para facilitar. Bom, o próximo, e corroborando isso que vocês falaram, eu também já vi casos de famílias que a gente percebe, né, e os professores também comunicam, e que o aluno tem uma necessidade especial e os pais não aceitam. Eu acho que isso torna tudo muito mais difícil, né, até para a escola, né, porque se tu tem a informação ali, tem o acompanhamento, tem que ter um acompanhamento médico, né, ajuda bastante, né. Aqui a Lisele está dizendo outra coisa, que sim, professora E, coordenação devem propor conversa e ajudar de forma colaborativa. O que a gente está dizendo aí, Lisele, que às vezes isso falta, né, nas escolas, né. O próximo tópico aí, então, é o meu, né, profissionais do AEE, né. Então eu queria saber, assim, quais são os profissionais aí que podem exercer, atuar nessa área aí dentro de uma escola, né? Quais os profissionais que a escola necessariamente tem que ter dentro do seu quadro para atender esses alunos, para auxiliar os professores? Eu sei que no caso, por exemplo, de Libras, né, que muitas vezes se tem o ideal seria ter um intérprete dentro da sala de aula, né, acompanhando esse aluno, mas eu acredito que no estado essa não seja uma realidade, né, principalmente no ensino médio, né. Eu sei também que hoje tem
se não tem dentro da escola a sala de recursos, o aluno faz isso no contraturno, né? Ele vai para a escola e no contraturno ele tem esse atendimento aí, e a pessoa, o profissional que trabalha com esse aluno, aí transmite, né, conversa com a escola, conversa com o diretor e com os professores, né? Mas assim, basicamente, né, essa pergunta a gente fez também na quarta-feira para o outro professor, mas vamos, né, reforçar aqui. Quais seriam os profissionais, então, que podem atuar dentro da escola no AEE, né? Bom, pelo que eu lembro, em termos de legislação, inclusive, os profissionais habilitados para atuar na área de atendimento educacional especializado, numa sala de recursos, por exemplo, eles devem ter ou a pós-graduação na área de educação especial inclusiva ou atendimento educacional especializado, como também me parece que quem tem a graduação nessa área também está capacitado a fazer isso, porque há algumas faculdades que têm cursos de graduação em educação especial inclusiva. Eu acredito que até uma das pessoas, Felipe, lá na nossa escola, ela concluiu recentemente a graduação nessa área. Eu acho que foi em Santa Maria, se não me engano. Isso foi a Antônia, né? Que é a nossa funcionária, e ela, do ano passado, se formou em atendimento educacional especializado. Exatamente. Então... Essa semana eu vi que a UFPEL estava divulgando, até foi o Mestre dos Magos, não sei se vocês viram, 2 cursos, né? Um era extensão e outro é especialização. Eu acho que era isso, né, Felipe? Não sei se você chegou a ver. Ele estava divulgando ali. Aí eu até fui olhar no site, o de especialização já tinha fechado, já não tinha mais vaga. Eu acho que no de extensão ainda tinha. A UFPEL, então EAD, estava fornecendo esse curso aí. Então, né, já tem algumas alternativas, né? Mas, desculpe te interromper aí, Rodrigo, pode continuar o teu... Não, seria basicamente isso, né? E me parece que o papel do atendimento educacional especializado é complementar o estudo regular que o aluno já tem com reforços dentro daquela área em que ele tem mais dificuldade, ou dentro de forma a que ele consiga superar as limitações impostas pela sua deficiência, né? Sim. E o que acontece, só fazendo um complemento também, o que acontece muito, nós citamos a comunidade surda, né? Então, a comunidade surda geralmente tem escolas próprias, né? Aqui na 27ª CRE, nós temos uma em Canoas e outra em Esteio. Em Canoas tem uma de fundamental, mas é municipal, não pertence à CRE. E em Esteio nós temos uma de ensino médio, que daí é uma escola especializada em surdos, né? Mas, em teoria, eles deveriam, pelas relações de inclusão e de legislação, eles teriam direito a estudar nessas escolas, porque como é uma comunidade grande e tem uma escola dedicada, né? Mas no outro turno, eles deveriam estar numa escola normal exatamente pela questão de inclusão, né? Então, eu sei que existe, por legislação, autorização para essas escolas especializadas em surdez, mas, pelo que eu sei, também aos poucos tem a nova participante. Pega, eu dar um oi. Dá um oi. Senta aqui, dá um oizinho lá. Aí também, eu sei que ao longo do tempo, deveria haver uma transição, né? Que cada vez mais se tenham profissionais lá ali com especialização em Libras, para poder fazer, então, a linguagem de sinais lá, para que os alunos possam cada vez mais migrar para escolas normais, digamos assim, para poder conviver num ambiente com todo mundo, né? Mas também é algo que não acontece, a gente não vê essa transição, né? Tanto que a maioria que está assistindo aqui, que trabalha em uma escola regular, dificilmente tem alunos surdos, né, com um intérprete de Libras ali, porque é mais barato mandar os intérpretes e professores, né, que são intérpretes para uma escola única, né? Sim. De fato. E a gente vê que esse caminho da inclusão é um caminho bem interessante, porque nós já tivemos tempos em que os alunos que tinham qualquer... olha ali a Monique, que legal. A Monique é uma amiga minha de São Paulo que está nos acompanhando aqui. Eu falei a ela que ia acontecer essa live e ela está nos acompanhando. Sim, que também legal. É professora, né? E um abração para a Monique.
E assim, gente, houve uma época em que os alunos com necessidades especiais, eles não podiam nem, as crianças ou adolescentes, né, não podiam nem ir à escola, né, que era era uma fase caracterizada pela exclusão. Eles não tinham essa possibilidade de comparecer a uma instituição de ensino, né. Aí depois começou, eu acredito que no decorrer do século XX mesmo, começou a haver uma certa liberação nesse sentido, mas ela corresponde a uma fase de segregação, quer dizer, eles podiam ir para a escola, mas frequentando ambientes separados dos alunos ou neurotípicos, ou que não tivesse algum tipo de deficiência caracterizada, né? E aí, depois, só mais recentemente, acredito que a partir da década de 70, que se começou a falar exatamente primeiro numa certa integração, né, em que os alunos têm que, mesmo com necessidades, eles têm que se adaptar à escola. E agora o que se propõe na etapa atual, que tenta ser uma etapa de inclusão, é exatamente a escola se adaptar às necessidades que o aluno tem. Né? Só que a gente sabe que isso é complicado por todas as questões que o Elton também colocou aí, o subfinanciamento, né? Não haver políticas específicas para que essa inclusão seja efetivada e, de fato, agora com a pandemia, todos esses problemas eles se tornaram mais visíveis, se tornaram mais latentes, né? Essa pelo menos é a minha visão, né? Eles ficaram bem escancarados, assim, porque daí tu tens, por exemplo, uma sala com 30 alunos, aí 2 com algum tipo de necessidade, e aí eles não conseguem acompanhar do mesmo jeito. Aí como é que tu vai fazer, né? Tu tenta fazer o possível, aí tu propõe alguma atividade específica para aquele que não está conseguindo acompanhar. Então é meio que assim, nós estamos jogados à nossa sorte, digamos assim, né? Sim, na verdade o governo, a SEDUC, né, deveria ter pensado nisso e montado estratégias para atender todos os alunos, né? Na verdade, porque não é nem só a questão das necessidades especiais, a gente tem ainda o fator aí dos excluídos da conexão aí, que não tem internet, que não tem como assistir digitalmente, né? Então não foi pensado nisso, né? Foi só, né, foi jogado e as escolas que se virem, os professores que se virem, né? Então aí também tem um problema, né? Tem uns comentários aqui, deixa eu ver. A Lisere, parecer reduzir o número de alunos. Acho que é isso, né? Uhum. Tem verba, sim. E agora temos 2021 com vários problemas, né? Mas que essas verbas às vezes não chegam, né? Até eu vou aproveitar. Bom, eu acho que é o tópico do. Não tem esse tópico depois. Eu vou aproveitar e já vou perguntar pro Felipe aí. A questão, Felipe, assim, a diretora, a Zila, comentou comigo no WhatsApp essa semana, a diretora da escola Rodolfo Aras, que o diretor ele pode solicitar, se a escola não tem essa sala de recursos, né, que se chama, né, se não tem, que ele pode solicitar para a CRE, né, essa sala, e aí, né, o profissional também especializado. Isso é fácil de conseguir ou não é bem assim? A escola tem direito, mas na hora de conseguir não é tão fácil. Como é que depende do funciona? número de alunos interessados em matrícula na escola, né, e a proximidade da escola com uma escola que tem atendimento especializado, né? Então, por exemplo, perto da nossa não existe nenhuma próxima, né? Qualquer escola que o aluno tenha que ir, né, é muito longe. Então, nós temos 10 horas de atendimento especializado, né? E o nosso público, ele não é muito grande, assim, digamos que a gente, no momento, tem 12 alunos com necessidades especiais na escola, né? Então, essas 10 horas para 12 seria pouco, né? E depende muito também do tipo de necessidade especial. Então, por exemplo, nós temos uma aluna cega, né? E nós temos, que eu lembro de cabeça, são 4 alunos com
deficiência intelectual, assim, né? Alguns, às vezes o professor nem percebe, né? Dependendo do caso, né? É mais uma deficiência mais na matemática, exatas, assim, raciocínio lógico, né? Mas o aluno ele interage socialmente normalmente. E daí autistas e Asperger nós temos 4 ou 5, não lembro o número exato. A deficiência na matemática é 90%, então não é algo pouco comum. E daí, se a escola tiver muitos alunos com interesse de matrícula e não existe uma escola próxima, daí sim que pode solicitar, olha, eu tenho essa lista de alunos que solicitaram, né, matrícula na escola, nós não temos sala de atendimento, né? Se for 1 ou 2 alunos e existe uma outra escola próxima, daí ele vai no contraturno na outra escola, né? Como nós já tínhamos citado antes daí, né? Tá. Vou passar pro tópico agora do Elton. Tecnologia assistiva. Uma coisa, eu acho que uma coisa importante, assim, por exemplo, né? A gente já está falando de tecnologia, né? Eu acho assim, por exemplo, tem lá 1 ou 2 alunos com deficiência numa sala de aula. Dependendo do problema, tu não pode falar assim publicamente, mas assim, no dia que não tiver na aula, tu pode fazer uma discussão, levar um material, né, material visual e discutir o problema específico daquele aluno, para que todos os alunos saibam o que significa aquele problema, aquela deficiência que aquele aluno tem, sabe? Aí tu integra realmente. Porque muitas vezes os alunos querem colaborar, mas eles não têm consciência, não tem, sabe? Não sabe o que significa de forma mais no detalhe aquela questão, entende? E a gente está politizando. É por isso que eu te digo, né? As pessoas pensam que politizar, fazer política é só partido político, e é só candidato, né? E nós temos que mostrar para a comunidade, porque assim, os governos, eles sempre politizaram de uma forma negativa as reivindicações dos trabalhadores em educação, né? E esse tipo de questão mostra, tanto pelo aspecto executivo como legislativo, o legislativo cria a lei, mas não pressiona o governo para que essas leis sejam implementadas. Cria leis para lidar com alunos de necessidades especiais, mas não cria os recursos. E aí depois o cara fica lá fazendo propaganda. Não, eu criei a lei. Tá, mas onde é que está isso, né? E também para a comunidade se sensibilizar que a educação não é uma questão só nossa, né? Não é só questão nossa, é uma questão da comunidade. Nós temos que sensibilizar a comunidade que educação, principalmente para comunidades de periferia, de poucos recursos, que o maior presente que um pai pode dar para o filho é a educação, entendeu? Que depois ele vai à luta. Mas só que as pessoas pensam que é colocar na escola. Não, colocar na escola é importante. Mas como é que essa escola funciona? Quem são os profissionais? Tem atendimento especializado para quê? Né? Sabe? E isso não é tão complicado, porque às vezes as pessoas pensam assim, mas as pessoas estão preocupadas com a vida. Tudo bem, nós também. Mas eu acho que os pais têm que pensar assim, que nem o Rodrigo tem um filho ali. Caramba, como é que meu filho está lá na escola? Quem é que atende ele? Né? Conversar com a diretora, conversar com o SOI, conversar, sabe? Então, eu acho que por isso que eu propus para ti, Viegas, a gente falar mais desse tema, porque é uma forma, é um viés que sai fora daquela forma tradicional, que está muito batida, né? Muito poluída, que sempre quando a gente fala de alguma coisa de reivindicação, isso é coisa dos professores, do CEPER, não sei o quê, né? E a gente tem que mostrar que nós estamos lutando também pela nossa qualidade de trabalho, pelo nosso salário, mas também estamos lutando pela escola, porque a escola está atirada, a escola está combalida. E esses caras aí, que nem esse próprio governador, se elegeu com um discurso, e eu esses dias estava vendo na campanha dele, sabe, dizendo que a escola era fundamental. E hoje ele atirou a escola aí desse jeito, aí não dá prioridade para a escola. E nós temos que mostrar através de outros detalhes, e essa questão aí de crianças com necessidades especiais é fundamental, porque vou me tornar repetitivo, mas eu tenho que dizer, tudo que tem na sociedade é de todos, entende? Não é só dos pais, não é de todos, porque atinge todo mundo de uma maneira ou outra, entende? Uma pessoa passando frio, morrendo de frio, atinge todo mundo. Uma pessoa passando fome, atinge todo mundo. Um pai que está desesperado, não sabe como lidar com o filho que está em casa, tem necessidades especiais, é de todo mundo. Será que é difícil entender isso?
As pessoas querem que seja de todo mundo quando é para fazer festa, quando é para... Não, para tudo, bicho. Entende? Para tudo. As pessoas estando felizes individualmente, isso colabora para que o coletivo esteja feliz. Para nós também. Da pessoa tu receber um elogio de um pai que vai lá na escola e diz assim: meu filho tem necessidades especiais e foi muito bem atendido nessa escola, e de repente bota até uma matéria aqui na pública dizendo: fui na escola do Feijó, meu filho foi super bem atendido e desenvolveu, melhorou. Pô, pensa bem, isso para mim é um presente para cada professor e professora daquela escola ou de outros profissionais que trabalham na escola. E as pessoas têm que perceber isso, que para nós o salário é importante, mas a nossa satisfação de saber que nós estamos cumprindo bem o nosso papel é muito importante. Para mim, um elogio é um presente, né, Rodrigo? Então, assim, nesse sentido, entende? Então, assim, aqui a pergunta é tecnologia assistiva. O que são recursos de tecnologia assistiva, Rodrigo? Tô gostando muito da entrevista. É um cara assim, eu vou te colocar como exemplo de dar uma entrevista. Tu é muito bom para dar entrevista. Sim, o Rodrigo, o Elton nos bastidores aqui, ele reclama muito porque tem convidados, às vezes, que pega a palavra e bota embaixo do braço e não larga mais. E aí, ele fica depois me cobrando: ô Viegas, tu que é como é que diz, o intermediador lá, tu não fala nada, tu tem que cobrar pro cara. Como é que eu vou interromper a pessoa, né? A pessoa engatou ali uma terceira, uma quarta depois. Não, fica difícil de interromper, né? Não, mas eu falo Rodrigo, aí por isso que ele tá elogiando o Rodrigo. O Rodrigo respondeu ali, pum, deu, né? Não, ele até entra em particularidades, mas ele sabe dividir o tempo. Pô, cara, eu já tô demais. Já joga a palavra pra ti, né? O Rodrigo tem o selo de experiência L Podcast aqui, né? Então, sim, já sabe como é que é, né? Já sabe. Não, inclusive, é isso que eu comento com o Elton, às vezes, que as pessoas não estão acostumadas, né? Pra gente que já tá aqui fazendo toda semana, né? Eu e o Elton fizemos 2 vezes por semana live, né? A gente já tá acostumado com esse bate-bola aí, fala um, fala o outro, né? E quem participa, de repente, uma vez só na vida ali, ela não sabe como é que é. Então eu penso assim, vou seguir falando né? E depois que eu terminar de falar, e os outros falam, não tô acostumada, né? Então eu digo pro Elton isso, as pessoas não estão acostumadas. O Rodrigo já estava acostumado a fazer podcast, então por isso que ele tá saindo bem aí. Fala, Rodrigo. Inclusive, já que você falou do L Podcast, boa lembrança, nós, em 2019, antes da pandemia, nós convidamos o aluno Asperger e gravamos com ele um programa sobre astronomia que foi muito legal. Lembra, Felipe? Para quem quiser encontrar, vai lá no YouTube, Escola André Leão Poente, e coloca a vida, o universo e tudo mais com o aluno Carlos Átila, né? Daí é bem bacana, foi um dos episódios que a gente ficou mais orgulhoso de gravar, inclusive. Com certeza. E aí eu já aproveito, já faço esse gancho para responder a pergunta do Elton, né? A tecnologia assistiva, ela ainda é um tema bem recente pelo que eu sei, né? Mas realmente o propósito é tu utilizar essa tecnologia para trabalhar com o aluno que tiver algum tipo de necessidade especial, com o objetivo de fazer com que ele não apenas adquira os conteúdos, não apenas que ele tenha acesso aos conteúdos da escola, mas que ele também seja capaz de ter uma vida um pouco mais independente, que ele se sinta de fato incluído nessa sociedade tão conturbada para a qual a gente faz parte, né? Então as tecnologias elas são um conceito ainda muito recente e ao mesmo tempo muito abrangente, porque elas incluem até as próprias instalações físicas da escola, a própria questão de proporcionar uma acessibilidade maior a pessoas que têm alguma dificuldade em termos de mobilidade, né? E tu inclui também essa questão aí do uso do computador e tal. Essa oportunidade que nós tivemos também no programa que nós gravamos com o Carlos foi muito especial nesse sentido, porque a gente se sentiu incluindo, né? Dando a uma pessoa a chance de falar sobre um assunto que ela tem interesse, assim, porque você sabe que dentro do autismo tem muito a questão do hiperfoco, né? De você ter um interesse muito intenso em algum assunto. O Carlos, esse nosso aluno, tinha interesse na astronomia.
O Pedro, meu filho, ele adora veículos, máquinas grandes, escavadeiras, tratores e tal. Ele tem um interesse assim super intenso nessas coisas, né? Então, uma das coisas também que a minha esposa conversou com a professora dele esse ano, eu até quero fazer uma correção, Felipe, te pedir desculpas. A gente tinha cogitado transferir o Pedro para o Ney Gomes, mas ele não está no Ney Gomes ainda. Ele está no Recanto da Alegria, lá em Porto Alegre, que também é uma escola estadual de educação especial, que atende autistas e alunos com síndrome de Down também. Mas eu acabei não te avisando, até peço desculpas aqui, né? Claro. Não, eu ia te falar a questão assim, ó, eu vou gerar uma discussão que eu vou até me queimar, mas tudo bem. Eu não sou da área de exatas, então fica complicado. Mas assim, tem uma coisa assim muito cartesiana, né? Tipo assim, se começou com as questões mais simples e vai indo, se o aluno não acompanhou desde o começo, depois ele não consegue alcançar mais nada, né? Eu acho isso uma coisa tão complicada. Por que a Globo faz tanto nosso sucesso com as novelas? Tu pode não ter visto 10 capítulos, tu chega ali, de cara tu já entende o que aconteceu. E a pessoa consegue acompanhar, assim, né? E a educação tem essa coisa cartesiana. Olha, Elton, eu posso te responder por mim, que eu sou das exatas, sou de matemática, né? E eu vejo assim que eu fujo um pouco do que é o normal com outros colegas da área. Né? O pessoal tem a preocupação de que tem que cumprir os conteúdos, né? Eu tenho que começar em tal coisa e terminar em tal coisa. Eu normalmente analiso as turmas, né? E se eu vejo que não dá, que não adianta eu passar por um conteúdo mais complicado, que nem tu falou ali, um exercício mais complicado, se ele não entendeu o mais fácil. Sim. Eu prefiro ficar na repetição ali do mais fácil até eu ver que dá para passar adiante, ou às vezes nem dá para passar, né? Mas eu vejo que não é assim que a maioria pensa. Da área das exatas. Tem que cumprir, tem que dar aquele conteúdo mais complexo lá, e a gente sabe, mesmo sendo professor de matemática, eu sei que tem conteúdos que são mais fáceis para o aluno aprender e tem outros que são mais complexos realmente, né? Então, assim, tu tem como fazer essa análise, né? Na área da Humanas, por exemplo, que tem todas aquelas temáticas que tu vai trabalhar no primeiro, segundo, terceiro ano, mas eu, por exemplo, principalmente a partir do segundo, terceiro, eu começo a trabalhar com sociólogos e filósofos, e ali em cima daquilo que ele estava falando, eu vou dizer, esse conteúdo aqui é o que está no programa, nós estamos trabalhando para eles entenderem onde é que aquilo está integrado, entende? Porque senão fica conhecimento muito, como é que a gente diz, assim, muito fragmentado, né? E o aluno não se localiza, né? Eu acho que a questão da localização, entende? Então, sempre quando eu estou dando aula para eles, eu digo, pessoal, viu como a filosofia é uma coisa que você consegue colocar na prática, né? Até eu acabei não te falando, Rodrigo, mas eu tenho formação em neurociência, eu trabalho com isso também, né? E programação neurolinguística. Então, por isso que eu tenho um pouquinho de noção para falar sobre essas coisas. Eu, por exemplo, eu sou terapeuta, eu atendo um cara que tem problema, né? Teve 2 meningites, uma quase ele morreu, né? E eu estou trabalhando com ele há mais de 3 meses e ele está se desenvolvendo, e a mãe dele, que quer que ele melhore, chega a chorar às vezes falando comigo, né? Sobre essas questões. Por exemplo, na última eu fiz uma regressão onde que ele fosse no local que ele fosse mais feliz na vida dele, sabe? Onde é que ele foi parar? Na hora do parto. Olha só. Tu precisa ver a reação dele. E aí eu contei pra mãe dele, ela chorou, né? Mas então, assim, eu não quero fugir muito disso, mas assim, pra te ver, por isso que essas coisas eu acho apaixonantes, assim, de trabalhar com Elton, antes de passar adiante, eu não gosto de deixar o pessoal também que comenta aí sem respostas, né? E a Monique já havia feito uma pergunta aqui e a gente acabou não respondendo a pergunta dela. Vocês acreditam que o suporte para a inclusão ofertado na graduação seja o suficiente para os professores adentrarem na realidade da prática? Eu vou responder por mim, tá? Eu comentei até na outra live, que não faz tantos anos que eu me formei na licenciatura em matemática, né? Eu fiz engenharia antes, e depois eu fiz a licenciatura na URGS, e me formei em 2012. Eu tive uma cadeira
só que foi de Libras e que eu, né, vou ser bem sincero, eu não aprendi a falar, né, não aprendi a usar a linguagem de Libras, porque um semestre eu acho que é muito pouco, né? Então, assim, eu não me senti que eu saí preparado para atuar nessa área, né? Ou lidar com pessoas com necessidades especiais. Eu precisaria de um apoio técnico de uma pessoa especializada, né? Para me auxiliar. Então, eu passo para vocês aí a palavra para vocês responderem aí né, do ponto de vista de vocês, né? A pergunta da Monique. Pode. Vai ficar os dois se olhando, hein? Não, com certeza é insuficiente, né? Tudo que na graduação, o que a gente tem de atendimento especializado, ele é insuficiente. Eu lembro que eu fiz como metade de uma cadeira, então era lá uma disciplina que tinha 4 créditos, 2 era de uma outra coisa e metade dela era atendimento educacional especializado, né? Sim, quando eu ouvi tu falar isso, eu fiquei pensando assim, pô, o Felipe já saiu na minha frente aí, porque no curso dele tinha, no meu não tinha uma disciplina com esse nome. Só que ela era eletiva, era opcional, né? Então eu que optei por fazer disciplina, né? E daí teve uma outra também, que daí era de 4 créditos, daí essa bem mais completa, mas ela era mais teórica do que prática, que também era eletiva, né? Então as duas eu tive que escolher. Acredito que hoje já exista pelo menos uma ou uma de 2 créditos obrigatória, né? Mas é insuficiente, né? Mesmo para quem passa por uma graduação inteira, ou mesmo especialização, como é o caso do Rodrigo, ainda assim é insuficiente, né? Tem que ter um foco ali e a experiência, né? Mas eu só queria aproveitar a questão anterior, que é sobre a tecnologia e tudo assistiva, né? E só fazer um comentário, assim, sobre um dos absurdos que eu considero nos últimos anos, né? Em governos anteriores, aí que investiam em educação, chegaram para que as escolas que tinham a sala de atendimento especializado, computadores específicos, né? Não só os computadores, como eles mandaram lá até... Eu ia falar sobre isso também. Eu ia te perguntar sobre isso. Equipamentos e tal, até para algumas escolas que tinham mais alunos de fundamental, os computadores eram amarelos, assim, bem bonitos e tal, né? E daí, geralmente, foi até uma verba específica, mas quando tu ia numa sala dessa, né, para ver lá com a professora de atendimento especializado, era aquela sala específica que não tinha internet, às vezes a professora do atendimento especializado era nova na escola e ninguém lembrava mais qual era a senha do computador, né? Então, em mais de uma escola que eu trabalhei, acontecia essa situação, né? Então, eu sei que o governo investiu em adquirir esses computadores na época, eles compraram softwares específicos, que eram um Linux educacional específico para atendimento especializado, que ninguém sabia usar, professor nenhum, a maioria dos professores já não sabe usar Linux, né? Quando ele é mais específico, chega lá e não sabia usar. Então foi todo um investimento que se fez, né? E tinha formação, se dava uma formação lá para alguns professores no início do ano, só que depois se contratava novos professores e não tinha mais a formação. Existia lá um manual, de repente, lá em algum canto, em alguma gaveta, e tinha que ler o manual inteiro para conseguir usar. E há uma particularidade que esses computadores, eles vinham inclusive com o gabinete deles, ao invés de parafusos, tinha até um cadeadinho, assim, que era para não formatar esse computador. E até a BIOS ali, para quem sabe fazer formatação, que é o caso do Viegas, por exemplo, ela também não é acessível, ela precisa de uma senha, né? Então, hoje, por exemplo, esses computadores estão desatualizados, obsoletos, e os que eu tenho na escola, eu não consigo colocar eles em uso, exatamente porque foi criada toda essa dificuldade, né? E essa defasagem. Então, quando se fez um investimento, né, tecnológico para esse tipo de atendimento, ainda se fez errado, né, esse tipo de... Como a maioria das coisas, né, Felipe? Como a maioria das coisas que vem para a escola, né? Por exemplo, teve um data show que tu deve ter na tua escola também, aquele que é integrado com um computador, que ninguém sabia usar. Ficou 4 anos parado lá na escola, até que um dia eu pedi para a diretora, deixa eu dar uma olhada aí. Aí eu comecei a colocar ele em uso. Mas eu ia te comentar, Felipe, que há muitos anos atrás eu tive uma aluna cega também, e eu dava disciplina de informática no técnico, né? E ela veio conversar comigo e disse assim, olha, professor, eu já fiz vários cursos de informática, e na época eu dava o Windows, né, lá o Office, o pacote Office e tal, e assim, ó, se tiver o computador
especial, esse que tu tá falando aí, eu sei usar já, não tem problema nenhum. Agora, se não tiver, eu não tenho como fazer a disciplina. Aí ela pediu até a dispensa na época, eu acabei dispensando, porque mal tem os computadores básicos, né, para os alunos usar, tanto é que hoje lá na escola se usa aqueles notebook, porque os computadores que a escola tinha já nem funcionam mais, né? Então, assim, para ver o nível de problema, lá o Feijó nem recebeu esses computadores aí que tu citou, né? Uhum. Então é complicado, né? Eu quero responder bem rapidinho, Rodrigo, isso bem rápido, tá, Rodrigo? A pergunta dela eu quero responder também, porque eu acho fundamental. Eu me lembro que eu estava fazendo na URGS e tinha um professor que era muito organizado, e ele trouxe, assim, uma lista e dizendo quais eram os livros que a gente teria que ler. Eu estou dando isso como exemplo, tá? Aí os alunos perguntaram, e os outros livros, senhor? Aí eu disse assim, os outros livros, se vocês querem ir além do lugar comum. Se vocês realmente querem ser sociólogo, leiam. Agora, esses aqui é o que vocês vão ter que me responder. Então, respondendo a pergunta dela, nem na graduação ninguém está preparado, pelo menos na minha época, não. Eu fui me sentir professor depois de 5, 6 anos de sala de aula. E olhe lá, entendeu? Fiz licenciatura na URGS, fiquei lá um monte de anos, porque eu fiz diversas eletivas e também outras formações. Só para ter uma ideia, eu fiquei de 89 a 2000 na faculdade, 11 anos. Adorava estudar, adorava... Quase foi jubilado. Não, eu fiz a minha formação em 96, então depois eu fiquei lá porque eu queria aprender mais. Mas assim, respondendo a menina, não dá para viajar nessa coisa de achar que tu sai pronto. Não sai. E hoje em dia, talvez, por causa da tecnologia, tu saia melhor preparado. O cara nunca tá pronto, né? Não tem. Ela tem outra pergunta aqui. Não sei se vou deixar o Rodrigo quer responder antes a outra questão dela, né? Respondendo a Monique, eu fiz uma cadeira de Libras e deficiência auditiva e não domino Libras até agora. Que é uma lacuna que eu tenho e que eu reconheço. É difícil, né? Eu achei difícil. Exato. Eu não sei se é pra mim botar o meme aquele depois, Felipe, do Caetano Veloso. Tu é burro, hein, cara? Mas eu achei difícil. Depois acho que matemática é difícil, né? Eu achei difícil. Ela tem outra pergunta aqui, ó. Talvez o uso das metodologias ativas colabore nesse processo de sequência didática, não? É meio complicado, assim. Eu não me considero muito assim como subsídio para responder essa parte das metodologias ativas, embora eu tenha alguma base, porque pelo menos na pós que eu fiz, né, como eu também me formei muito recentemente, a gente teve aquela coisa muito mais compartimentada, de você ter cadeiras específicas para um tipo de deficiência, né, com algumas estratégias que você pode utilizar para se deter especificamente nas formas da pessoa que tem aquela deficiência aprender. Pelo menos na área de especialização, tu não vai muito além dessas coisas, né? E é bem aquilo, tu é jogado ali depois, né? Quando tu é jogado na sala de aula e depois tu acaba tendo que dar o teu melhor, mesmo de repente não tendo todo o subsídio que tu deveria, né? Até ela está dizendo, no caso do aluno não acompanhar a sequência didática, as metodologias ativas podem ajudar os alunos a acompanhar, né? Elas colaboram nesse sentido. Eu estava vendo alguma coisa a respeito disso. Tem uma teoria de acordo com a qual os alunos aprendem 10% lendo, 20% escrevendo, 50% observando e escutando, 70% discutindo com outras pessoas, 80% praticando e 95% ensinando, né? Eu acredito que pelo pouco que eu conheço disso, tem até a possibilidade de você disponibilizar conteúdos online para tentar estimular o aprendizado, com exercícios específicos para alunos que têm determinado tipo de deficiência, né? Tenho muitas lacunas nesse sentido, né? Tanto na parte da teoria, quanto também até um pouquinho como pai também em relação ao Pedro, né? Muitas vezes me falta muito, assim, ter a estratégia adequada para lidar com ele nesse sentido. Eu assim, falando
dentro da minha ignorância sobre o assunto, eu acho que qualquer metodologia que funcione, ela é boa, né? Então, assim, se tu testar essa metodologia ativa com os alunos, né? Se funciona com esses alunos especiais, se funcionar, né? O que eu entendo para a metodologia ativa? Não sei se eu vou falar besteira aí, mas é aquela a situação em que o aluno participa ele ajuda a construir o seu aprendizado, né? Ele participa da própria formação aí, né? Que é muito usado hoje com a questão do ensino híbrido, né? Relacionado, né? Então, eu acho que se é possível com um aluno que não seja especial, também vai ser possível com um aluno que é especial, né? Desde que seja bem aplicado, né? E que eu entendo assim, toda a metodologia a gente tem que testar, né? Eu já testei coisas que não deu nada certo nessa de aula, e eu já testei outras coisas que deu super certo, né, que eu fiquei contente com o resultado, né, e levei adiante, fui aplicando em outros anos, em outras séries, com outras turmas, né, e já teve coisas que aquelas tentativas frustradas, que tu pensou numa coisa e aquilo não deu certo, então aí tu não vai levar adiante, né, então acho que tudo depende do se vai ter retorno ou não, né. Essa questão da tecnologia, eu até comentei contigo, a gente falou isso também, que é tecnologias ativas, eu acho assim, o mundo da internet é incrível, assim, sabe? Todo mundo quer produzir alguma coisa, mas eu geralmente já falei isso pro Viegas, que eu vou procurar muito material na internet para trabalhar com meus alunos. Eu encontro materiais incríveis, né? Incrível. Eu já tive aluno que veio falar comigo, que tinha uma relação legal comigo, e disse assim: pastor, eu não estou entendendo matemática para não sei o quê, babá. Eu disse assim, cara, vai no YouTube e coloca ali qual é o conteúdo que tu quer aprender. Vai aparecer um monte. E procura ver aquele professor que explica de um jeito que tu capta melhor. Que daí, de repente, tu vai entender. E aconteceu que ele me deu o retorno. Professor, eu achei um professor, e ele explicou de um jeito que eu consegui entender. Agora eu entendi aquele tema. E isso acontece conosco também. Eu já estudei para concurso público e que eu tinha que estudar português. E não era qualquer professor que estava explicando aquilo ali que eu tinha que estudar que eu conseguia captar. E tinha uma professora de português na internet que, cara, ela falava, parecia assim que entrava tudo, eu entendia tudo, né? Então, para mim, isso é metodologia ativa. Tu tá buscando qual é a metodologia que encaixa com ele, porque nós somos, sabe? Não vai ter um aluno que não vai entender bem comigo. E o que funciona com um pode não funcionar com outro. Pensa assim, deu super certo isso aqui. Aí tu vai aplicar com outro grupo de alunos ou com outro aluno e não funciona. Isso aí, entendeu? Acontece. Sempre assim. Tem outro comentário aqui da Alessandra. No ensino híbrido, a participação da família é primordial para o encaminhamento do aprendizado do aluno. Com certeza. A Monique, nem sempre o que funciona na teoria se aplica na prática, tá concordando aqui, tá totalmente batendo palmas aí. Professor e pai de aluno autista. Eu tenho a impressão, né, e o Rodrigo vai poder me confirmar isso, que tanto ser pai de aluno com necessidade especial, né, e mesmo ser um professor atuando no ensino público e tendo um filho com necessidades especiais, é uma luta constante por conseguir os próprios direitos, digamos assim, né? Principalmente, vou dar um exemplo no caso do Rodrigo, né? A gente já disse que o Rodrigo é vice-diretor na escola, né? E o Rodrigo, quando ele entrou como professor, ele tinha uma redução de carga horária, porque professores que têm filhos com necessidades especiais, eles têm metade da carga horária. Se é 20, eles atuam 10 em sala de aula, e as outras 10 seria para dar suporte ao filho, né? Mas a partir do momento que o Rodrigo virou vice-diretor, eu lembro que na época até tive que conversar com ele, isso não é permitido. Da mesma forma, como professores que têm convocação, é o caso do Viegas, tu também não pode ter uma redução de carga horária se tu tem convocação, né? Então, há uma diferenciação, assim, de que se tu tem um filho com necessidades especiais, é sempre aquilo assim, né? Tu tem um direito, mas existe alguma burocracia que impede... É um direito entre aspas. Isso. Tem o direito, mas, porém, né, há essas condições, né? Então, eu tenho a impressão que é sempre essa luta por fazer com que os seus direitos sejam atendidos, né? E daí eu queria mais um relato do Rodrigo em relação a isso, se tanto quanto
professor, como pai de aluno autista, se é assim que ele se sente em relação a isso. E também eu acho, Rodrigo, que é importante tu reforçar a questão de se ter aquela relação de apoio, né? De ter apoio na família, nos amigos, né? Para se dar um apoio para poder seguir sempre nessa luta de ser professor e pai de aluno com necessidade especial, né? A rede de apoio, no caso. Claro. Legal, cara. Assim, ó, o que eu posso dizer? O Pedro ele tem características assim bem marcantes dentro do espectro, né? E algumas dificuldades mais pronunciadas, né? Eu já falei para vocês como foi a primeira experiência dele numa escola aqui de Canoas, né? Daquilo que nós testemunhamos e tal, né? Como pais, etc. Né? E o que acontece? É uma luta constante, sem dúvida, né? Para que a gente busque direitos que nos são garantidos juridicamente. Em primeiro lugar, até o direito dele a frequentar o ambiente escolar, o direito dele ter um profissional de apoio que esteja próximo. Nós já tivemos situações aqui numa escola anterior em que ele estava, né? Em que nos diziam, a partir do mês tal, ele não terá o profissional de apoio em sala de aula porque nós não conseguimos ainda alguém que pudesse fazer estágio para que algum estagiário que tenha disponibilidade para estar lá com ele. E o estagiário anterior encerrou o contrato, né? E não tivemos tempo ainda de conseguir um novo. E aí nós tivemos que recorrer, nós chegamos e dissemos para a escola, né? Se a escola não está disponibilizando algo que é previsto em lei, então nós vamos recorrer à imprensa. Nós vamos colocar isso para a imprensa, vamos dizer que a escola está se recusando a cumprir algo que é direito dele. Que é direito dele e é um dever da escola fornecer. E aí, isso foi numa quinta-feira, se não me engano. Na segunda-feira da semana seguinte estava o profissional novo de apoio para dar o suporte a ele, entendeu? E, de fato, o que o Felipe fala tem muito fundamento. A gente tem que ler muito, buscar constantemente estar consciente dos direitos e ter a certeza que esses direitos são assegurados, porque se a gente não diz nada, e a tendência é que não sejam. Tem essa questão da redução de carga horária também, né, que é bem particular, porque daí você percebe que você tem os direitos até determinado ponto, né? Não é sempre, eles não são universais. E aí o que acontece, até em decorrência disso, né, como por não ter o direito agora à redução da carga horária, a minha esposa também, ela tem empregos eventuais, né, sem vínculos empregatícios, depois que ela se afastou do Estado em 2008, né? Ela necessita ter empregos eventuais que não tenham vínculo para que ela possa estar disponível a acompanhar o Pedro nas suas necessidades, né? Eu tenho outro filho também mais novo, o João, que dá também muito suporte, né? E realmente é uma luta constante. Um outro caso, ele não tem a questão da consciência do número, por exemplo, na matemática, né? Ele reconhece, você mostra o número 3, o número 4 para ele, ele reconhece, mas ele não tem a ideia do que significa o número 3 e o número 4. O nível de alfabetização dele ainda é um nível pré-silábico, né? E há muitas dificuldades, né, que a gente tenta trabalhar com essas dificuldades, mas ao mesmo tempo a gente se dá conta do quanto ele poderia evoluir mais se os direitos de ter uma educação, um acompanhamento educacional adequado, se esses direitos fossem de fato respeitados. Se você não tivesse uma escola recusando a matrícula dele, como já passamos por isso, né? Falei para vocês. Então, e muitas vezes eu também tenho consciência das minhas próprias limitações como pai, também como educador, porque às vezes eu penso que ele também poderia estar em um nível
poderia estar um pouco mais emancipado, com conhecimentos maiores, se eu não tivesse essas limitações como pai e como educador também, né? Aí, para vocês terem uma ideia nessa questão da redução de carga horária, o Rodrigo, como é vice-diretor de escola, ele tem 40 horas no estado, mas ele não deveria ter sala de aula, ele deveria ter as 40 horas todas em um turno como vice-diretor, né? Esse seria o correto, né? A gente tinha um outro caso de uma professora que tinha 40 horas e ela atuava só 20, era em sala de aula, mas eram só 20 horas, né? Mas no caso dele, por ele ter uma convocação, é quase que uma chantagem estatal, assim, não. Ou tem a redução de carga horária, ou tem a convocação. A mesma coisa para vice, né? Ou tu é vice-diretor, né? Ou tu tem a redução de carga horária, entendeu? Ele não, de forma nenhuma ele pode ser um vice-diretor com redução de carga horária e de forma nenhuma ele pode ser ele tem uma convocação com redução de carga horária, né? Então é um contrassenso, é um direito negado, né? É um direito negado. Poderia recorrer na justiça e vai levar muitos anos até ele conseguir, quando conseguir, já até passou nossa gestão na escola, né? Então é simplesmente um direito negado. E isso acontece o tempo todo em diferentes esferas, né? Sim. Sem dúvida. Tem um textão. Eu sempre peço pro pessoal dividir aí, porque senão tapa. Se bem que tapar eu e o Elton não tem problema, né, Elton? Então vamos ver ali. Alessandra, mas o Estado não assegura o profissional adequado, pois o que temos é o agente educacional interação com o educando, que é para necessidade com alimentação, locomoção e higiene. Já em Santa Catarina se tem o professor auxiliar, que seria para o pedagógico. Muito bom. É uma questão de matemática, né, Sandro? Por exemplo, né, nós temos aqui na escola a profissional de atendimento especializado 10 horas. Mas é uma só. E essa mesma, ela atende as outras 30 horas em outra escola. E nas duas escolas é só ela. Tá, mas e se ela falta, se ela precisa de uma licença saúde, quem é que vai atender? Não tem ninguém, entendeu? Então é simples. Não poderia ter só uma, né? Tem que ter 2 profissionais. Então, olha, ainda vou te dizer que tu tem que ficar contente que tem uma, porque lá na escola que nós lecionamos, eu e o Elton, não tem. Aí não tem não tem nenhuma. Eu até. A próxima questão era minha ali, sala de recursos, mas a gente já falou, eu acabei antecipando não, aí o assunto. É minha. Não, eu troquei depois, Elton. Eu pulei fora. ali a lista. Mas tu pode fazer a questão, eu já comentei antes lá sobre em Porto Alegre, na Zona Norte de Porto Alegre, lá no Parque dos Maias, eu sempre que eu morava lá, e nós que levamos essa escola para lá, quando a Esther Gross era secretária de Educação do município, nós conseguimos levar para lá uma escola com uma arquitetura que sai fora desse sistema toyotista, fordista, sabe? Que é aquela visão fragmentada, o aluno olhando a nuca do outro aluno. Toda a arquitetura da escola tem essa relação sistemática, assim, não é essa palavra, mas agora não me vem a palavra. E até a escadaria, não é aquela escadaria que a gente está acostumado, é uma escadaria onde o aluno descendo, ele vê o outro aluno que está descendo também, sabe? A espiral, né? Que a visão é uma visão aspiral, né? Então, assim, eu falo isso porque nós temos essa visão fragmentada que vem dessa relação da Revolução Industrial, e aí os pais acham que a escola, eu boto meu filho lá e eles que façam, né? Enfim, depósito, né? E outra coisa, assim, ó, eu, por exemplo, que eu trabalho como hipnoterapeuta, os traumas mais fortes que as pessoas têm vêm daquela questão ali, da gestação até os 9 anos de idade. É essa fase que mais fica marcado no inconsciente ou no subconsciente da pessoa, algum trauma, algum problema que limita a pessoa. E eu tenho que trabalhar com esse período. Às vezes as pessoas acham que não, isso aí já está superado, aí a gente vai fazer um transe hipnótico, ela vai parar lá nessa idade. Então, assim, eu estou falando isso para as pessoas perceberem que tem uns alunos agora, até vou dar outro exemplo, que estão voltando para a sala de aula, mesmo podendo ficar em casa, e que tu vê claramente na cara deles, mesmo eles tentando justificar de uma outra maneira, que os pais mandaram eles para a escola. E tu vê a rejeição na cara deles, né? Eles sentem, eles não dizem, porque sabe que essa relação é complicada, né? Eles amam os pais, eles sempre vão defender os pais, mas eles... Tu nota que eles sentem a rejeição. O pai está dizendo, e a mãe, vai para a escola porque eu não estou conseguindo, não sei o quê, tenho teus irmãos, blá, essa coisa toda. E aí tu vê na cara do aluno que ele está lá, porque não é porque ele quer, porque estão colocando ele ali, entendeu? E a mesma coisa que nós temos
Nós temos profissionais da educação, Rodrigo, na nossa escola, fazendo pressão nos pais e nos colegas para voltar às aulas presenciais, mesmo o governo do estado não assumindo que vamos voltar porque tem que voltar. Não, eles sabem que é arriscado voltar por causa da pandemia. Mas nós temos pessoas que trabalham com educação, cara, sabe? Fazendo pressão, jogo. Então, assim, como eu não queria fugir muito desse tema, assim, como os pais, é importante que os pais entendam que a educação dos filhos, ela não acaba nunca, bicho. Eu tô com uma filha agora com 40 anos de idade, que está vivendo um drama familiar, e eu tô ajudando ela, eu tô fazendo papel de terapeuta com ela, entende? Então não existe essa, tu já é adulto, escambau, a gente sempre vai estar. Eu tinha 50 e poucos anos e eu ainda conversava muito com meu pai e gostava muito de ouvir as explicações dele, não existe isso, entende? Então as pessoas têm que parar de ter esse pensamento que, a escola é para isso, não sei o que é para aquilo, não, tá tudo interligado, tá tudo junto, e os pais têm que estar junto conosco aí nessa luta aí. Tem razão, Arthur. Até posso fazer uma colocação. Às vezes, eu vejo, complementando isso que o Elton falou, eu fico horrorizado, às vezes, quando eu dou uma olhada no próprio perfil do CEPERS ali no Instagram, em que nós estamos tentando colocar a necessidade de mantermos um ensino remoto enquanto ainda não houver uma redução efetiva dos índices da pandemia. E eu vejo pessoas ali nos ofendendo de uma forma assim raivosa, dizendo que somos vagabundos, que não queremos trabalhar. Mas nós nunca paramos de trabalhar. Nós estamos trabalhando até mais agora. Mas nós temos que ficar em casa, entende? Teoricamente não seria o momento de retornar, até porque nós temos uma variante agora que é ainda mais letal e transmissível. Não seria o momento de retornar agora. Né? Nós nunca estamos trabalhando mais do que presencialmente. Só que é necessário que continue assim. Mas, Rodrigo, aí é que tá um ponto. Tu falou que nós estamos trabalhando mais do que normalmente, e é verdade mesmo, nós estamos trabalhando muito mais, e só quem é professor talvez saiba o quanto realmente está trabalhando a mais, né? Mas aí entra o ponto que o Elton falou, na questão de a gente não acreditar que tem colegas que queriam voltar e estão felizes por estar voltando. Por quê? Porque muitos colegas estão vendo que na escola ele vai trabalhar menos do que ele está trabalhando no remoto, né? Está colocando essa situação como prioritária em relação à questão da segurança, né? Hoje mesmo eu estava falando com a minha esposa aqui que a gente levou a sério essa pandemia desde o início e continuamos levando, né? Eu até estou com laudo agora, porque eu sou hipertenso, e a gente só sai de casa, né, quando extremamente necessário, né? E hoje eu vi a notícia que aqui na Alvorada, oficialmente, segunda-feira agora, todas as aulas, todo mundo é para voltar para a escola aqui no município, né? E aí eu fui ler os comentários e aí eu vi isso que tu comentou aí, né? As pessoas falando, que tem que voltar mesmo, que já foi muito tempo sem aula, né? Como se a gente não tivesse dado aula agora nesse período, né? Muito tempo sem aula, que não dá para ficar dentro da gaiola, com medo da pandemia, porque a pandemia não vai acabar tão cedo, não sei. Então, assim, uma série de coisas, né, que a gente vê falar sobre isso, e dentro do que o Elton comentou e que tu comentou também, e que realmente me deixa muito revoltado, né, porque as pessoas estão colocando, parece que estão invertendo as prioridades, né, quando na verdade a prioridade teria que ser a vida, né, e aí falando do caso dos alunos especiais, tem alunos que precisam ter muito mais cuidado desses alunos, muito mais cuidado em se expor, né, para esse vírus aí que é altamente perigoso, né? Principalmente quem tem, de repente, alguma deficiência, né? Então, é uma coisa muito revoltante mesmo. Filipão, quer fazer as palavras finais? Eu não sei se o Rodrigo quer acrescentar alguma coisa sobre esse tema aí antes, ou se a gente pode fazer a finalização aí. Não, por mim, podem encaminhar a finalização bem tranquilo. Então, tá. Não, só agradecer então a presença do Rodrigo aí. Eu te agradeço, capaz. E esse é uma conversa muito interessante que a gente tem que ter outras vezes, né? E até a forma realmente como as escolas se organizam ou valorizam, né? Na prática, a gente sabe que na educação pública
esse tema não é tratado como deveria, principalmente na rede estadual, né? Então, deveria se ter muito mais investimento nessa área, até porque os alunos com necessidades especiais, eles requerem mais atenção mesmo, né? Então, tem que se investir mais nesse aluno, e a gente sabe que esses são os alunos que menos chegam até a escola, muitos nem acabam não indo para a escola, os que vão acabam evadindo, né? Essa que é a realidade da educação pública, né? Eu acho que isso a gente tem que deixar pautado, né? Os alunos que chegam na escola e que se mantêm na escola é porque são heróis, assim, a família também são heróis, e a importância da família em ter esse acompanhamento do desenvolvimento do filho, né? A gente sente que aqueles alunos que se mantêm na escola e que se desenvolvem é porque a família faz um esforço hercúleo para manter o aluno, porque quer que o aluno se desenvolva, assim, e realmente são heróis, tanto de seguir adiante, né? E muitas vezes de terem essa rede de apoio também lá, é a família apoiando em alguma coisa, ajudando, se não financeiramente, com o tempo lá, né? Então, isso que é o importante, e de a comunidade como um todo se sentir responsável em ajudar, né? Quando se tem essas famílias na escola, até para manter eles, porque a realidade no momento é que esses alunos não vão para a escola, e os que vão acabam evadindo exatamente por não ter essa rede de apoio para se manter na escola, né? Eu quero 2 pontos, assim, ó, para vocês verem. As pessoas acham que de certa maneira o vírus está controlado. No Japão, que é um dos países que mais se cuida, né, nessa questão, lá nas Olimpíadas agora, explodiu a questão da pandemia. A China, Elton, eu vi hoje a notícia, a China também já está voltando a ter casos, bastante casos de novo. E outra coisa que eu ia falar, agora tu imagina a cabeça de um aluno, aluna, que está lá na nossa escola, que de repente pega esse vírus, não reage nela, ela leva para o pai, ou a mãe, ou o avô, a avó, seja lá quem for, e essa pessoa vem a morrer. Como é que fica a cabeça dessa adolescente? Os Estados Unidos estão fechando escola, Elton, de novo. Sim. Os Estados Unidos, pessoalmente, estão fechando escolas. Me explica como é que vai ficar a cabeça desses jovens, estragada pro resto da vida, por causa da falta de sensibilidade, né? Leva para casa, o pai ou a mãe falece porque ele levou o vírus. Imagina a cabeça desse jovem, sabe? Então tem tantas variantes para a gente pensar. Nós estamos numa sociedade nós temos um presidente doente, né? Então tu imagina o que sobra pro resto aí, né? Mas é lamentável, mas mesmo assim a gente vai continuar lutando, a gente está fazendo uma coisa boa. Doente de sem vergonha, né, Elton? Não, doente que eu digo ele tinha que voltar aquele. Olha o que a Alessandra está contribuindo aí, ó. E alunos especiais, na maioria, não conseguem usar máscara. Dificuldades em usar máscara, exatamente. Então é a outra agravante aí, né? Pra mim, essa live foi top. 10. Até teve alguém que disse, pra mim foi top. Eu gostei muito. O Rodrigão aí matou a foto. Obrigado. Foi colocado ali agora um comentário que alunos especiais, na sua maioria, não conseguem usar máscara, né? É um fato. O meu filho, por exemplo, como ele tem uma salivação muito grande, né? Ele tem o maxilar um pouco frágil, né? Aí você tem que trocar constantemente a máscara. Então, presencialmente, você não tem a garantia de que essa troca vai ser executada, entende? Tem uma série de variantes. Inclusive, também eu estava vendo, em relação à pandemia, que o maior risco atualmente é o de pessoas vacinadas contraírem o vírus e transmitirem para aquelas que não foram vacinadas ainda, né? E que é isso que está provocando um novo aumento no número de casos e de internações, né? Então, esse contexto todo é bem preocupante, principalmente no caso aqui do Pedro, né? Ele não tem... o fato de ele não ter a autonomia, muitas vezes, né? De ele necessitar de apoio, aí a gente se pergunta assim, e é uma coisa que nos apavora um pouco, né? Se ele contraísse, desenvolvesse a forma mais grave e fosse hospitalizado, como é que a gente ficaria aqui? Entendeu? É uma coisa que nos preocupa imensamente. Queria deixar essa reflexão com vocês e mais uma vez agradecer aí por essa oportunidade, por esse espaço, e dizer que eu fico à disposição aí para o que for
preciso outros temas, ou se quiserem voltar a esse assunto aí, Eu não posso deixar terminar a live, Elton. A live passada foi o Elton, na quarta-feira, que fez a pergunta indiscreta de falar a minha besteira, né? Eu fiquei impressionado como o Rodrigo é calmo, e eu fico pensando assim, como é que deve ser a escola do André Leão Puente lá, com o Felipe de diretor bem calmo, e o Rodrigo também, hein, Elton? Eu até vou perguntar pro Rodrigo qual é o floralzinho que ele toma, porque os meus não estão adiantando, sabe? Eu continuo agitado. Continuo agitado. Mas vamos... O Rodrigo compensa na voz, né? Quando ele fala alto, o pessoal já... baixa a bola. O Rodrigo, além de tudo, ele é nosso mestre de cerimônias nas formaturas também. Tá, legal. Ele é o nosso leitor de frases filosóficas no podcast. Podcast também. Boa noite. Né? Então tá. Então vamos concluir com um memezinho, já que a minha esposa disse pra mim hoje assim, ó. Tu não vai ficar botando meme toda hora que a gente fez na quarta-feira lá, que hoje a live é séria. Então vamos. A página Café com o Professor Viegas e só eu e o Elton a gente toma café com o Viegas, nunca mais tomou café. Aí os convidados ficam... Eu tinha que dar uma folgadinha, né? Agora eu tô tomando café, viu, Felipe? Hoje só eu e tu. O Rodrigo não trouxe café e o Elton também. A gente tem que avisar os convidados que pode vir com café, né? Especiais, contem com os mosqueteiros especiais. Conte com os mosqueteiros. Legal. Aí, então tá. Tá certo, então eu queria agradecer a todos que estão nos acompanhando, inclusive a Lisele ali deixou o contato dela, do e-mail dela, eu vou falar com ela, de repente a gente marca aí uma outra live sobre esse tema aí. Isso. A Lisele, pelo que ela já participou da outra nossa live aí, ela tem, segundo ela, tem bastante experiência, né, nessa área, né, então de repente é outra pessoa interessante da gente trazer aí, né, para falar sobre esse tema aí. Muito então bom. Tá, obrigado a todos e até a próxima. Meus 3 mosqueteiros, cara.